Vamos lá? Questão número 7 da prova da Escola Naval de 2017. Uma questão de geometria analítica no espaço. Vamos devagar, né? A questão é bem trabalhosa. Ele falou que tem um plano π1 que passa pela interseção desses dois planos, π2 e π3. Então tem um plano que passa pela interseção de outros dois planos. Já para ir destrinchando, eu tenho aqui os planos π2 e o plano π3. A interseção de dois planos é uma reta, que é essa reta R que eu botei aqui. Aí o cara está dizendo que tem um outro plano, sei lá, um plano, por exemplo, passando por aqui, um outro plano π1 que passa por essa reta preta, que é a interseção dos planos π2 e π3 e está num terceiro plano π1. Então, como se eu tivesse, tem um plano aqui, tem um outro plano aqui, π2 e π3, e tem um terceiro plano, por exemplo, passando aqui no meio, que passa pela reta. Então, tá aí. Além disso, esse plano π1 é paralelo ao eixo Y. Plano π1 também é paralelo ao eixo Y. E, no final das contas, ele pede o ângulo entre o plano π1, que vai dar para achar pelas informações que ele falou anteriormente, e o plano π4. O plano π4 está dado aqui, a equação dele. Menos 2x mais 3y mais z menos 5 igual a 0. Então tá aí, né? Sofrido. No final, a gente vai ter que fazer ângulo entre planos. Já vou aqui para o final, então. Só a fórmula final. Como é que é a fórmula de ângulo entre planos? Fórmula de ângulo entre planos não é muito diferente de ângulo entre vetores. Na verdade, você copia a fórmula de ângulo entre vetores. Só que você calcula a fórmula de ângulo entre planos calculando o ângulo entre os vetores normais a esses planos. Então, todo plano aqui, todo plano, a gente escreve a partir de um vetor normal e de um ponto dele, por onde ele passa. É assim que a gente define equação de plano. Todo plano é definido por um ponto e um vetor normal a ele. Inclusive, isso fica explícito aqui nas equações, né? Se eu olhar para esse plano aqui, por exemplo, o plano π2, os coeficientes aqui do x, y, z, que é 1, 3 e 5, eles são as coordenadas do vetor normal ao plano. O vetor normal ao plano fica explícito na equação. Então, tudo que a gente fala de plano gira em torno de vetor normal e de um ponto por onde ele passa. Mas mais importante de todos é o vetor normal. Então, o ângulo entre dois vetores, quando você quer calcular o ângulo entre dois planos, você, na verdade, faz a fórmula de ângulo entre vetores. Que vetores são esses? Os vetores normais aos planos. Então, se eu tiver o vetor normal ao plano π1 e tiver o vetor normal ao plano π4, opa, tem que acertar aqui, era π4. Se eu tiver os vetores normais aos planos 1 e 4, eu consigo fazer o ângulo entre eles usando a fórmula de ângulo entre vetores. Ângulo entre vetores a gente calcula fazendo o cosseno do ângulo é o produto escalar dos vetores dividido pelo módulo dos vetores. Essa é a fórmula de ângulo entre vetores. O π4, plano π4, eu tenho o vetor normal ao plano π4 aqui, ó, n π4 é o vetor menos 2, 3, 1. Menos 2, 3 e 1. Então, essa parte eu já tenho. Isso e isso. O que falta é a gente achar o vetor normal ao plano π1. Como é que eu vou achar o vetor normal ao plano π1? Vamos lá. Informações que ele deu sobre o π1. Primeiro fato. Ele falou que esse plano π1 é paralelo ao eixo Y. Então, eu estou imaginando aqui o eixo Y e eu tenho aqui o plano π1. O eixo Y, ele é um eixo que tem vetor diretor 0, 1, 0. Quando a gente marca aqui o eixo, os eixos, né? O x, y, z, que são as coordenadas aí que a gente usa, né? Os eixos que a gente usa para definir todo o R3, qualquer vetor aqui na direção do eixo Y, ele vai ser paralelo a um vetor 0, 1, 0. Que é justamente, esse aqui é justamente o que a gente chama de J, né? O J é o 0, 1, 0. É um vetor canônico na direção do Y, que é o vetor 0, 1, 0. Então, aqui nessa direção do eixo Y tem o vetor 0, 1, 0. Como esse eixo, ele está dizendo que é paralelo ao plano, então esse vetor NP1, se ele é perpendicular ao plano,
e o plano é paralelo a esse eixo, ele também vai ser perpendicular ao eixo. Então, isso que eu estou escrevendo aqui. Esse vetor canônico na direção do eixo y é perpendicular ao vetor normal ao plano. Que é um negócio que faz sentido, né? Se esse cara é perpendicular a esse e esses outros dois são paralelos, então o vermelho vai ser perpendicular ao preto. Se o cara é perpendicular a alguém e esse alguém é paralelo ao outro, ele vai ser perpendicular a esse outro junto. Então, o primeiro fato é esse. Esse vetor 0, 1, 0 é perpendicular ao vetor normal ao plano 1. Primeira informação que eu consigo ter sobre esse vetor normal ao plano 1. Eu consegui achar alguém que é perpendicular a ele. Agora, o fato 2 é o seguinte, envolvendo essa informação aqui do π2 e do π3. Eu tenho o π2, tenho o π3 e o plano 1 passa por essa reta preta. Se o plano 1 passa por essa reta preta, a primeira coisa que eu posso dizer é que o vetor diretor dessa reta preta está no P1, no π1, porque essa reta está no plano. Além disso, se eu imaginar aqui o vetor normal do π3 e o vetor normal do π2, como essa reta está nos dois planos, qualquer reta ou vetor inserido no plano é perpendicular ao vetor normal a esse plano. Logo, se essa reta está ao mesmo tempo no π2 e no π3, então o vetor normal π2 é perpendicular a essa reta. Então, eu posso dizer isso aqui. E o vetor normal ao π3 também é perpendicular a essa reta. Então, também posso dizer isso aqui. Logo, o diretor dessa reta, que está no P1, é ao mesmo tempo perpendicular ao π2 e ao π3. E aí, para tudo. A ferramenta que você tem para achar um vetor simultaneamente perpendicular a outros dois vetores é o produto vetorial. Se esse camarada é perpendicular ao π2 e também é perpendicular ao π3, então a gente pode dizer que o vetor diretor da reta R é o produto vetorial do π2 e do π3, do normal ao π2 com o normal do π3. Isso é característica de produto vetorial. O produto vetorial entre outros dois vetores é um vetor que consegue ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Não sempre que você tiver achado alguma coisa que é perpendicular a outras duas ao mesmo tempo, você pode fazer o produto vetorial, porque o produto vetorial se encaixa nisso. E esse negócio, esse vetor diretor da reta R, também vai ser perpendicular ao vetor normal ao π1, porque essa reta também está no π1. Então, se eu fizer esse produto vetorial, isso aqui ainda vai ser perpendicular ao n de π1. Logo, olha só o que a gente obtém. O n de π1, eu posso dizer que é um outro produto vetorial, que vai ser o produto vetorial do 0, 1, 0 com esse cara, que é um outro produto vetorial. Vai ficar de um produto vetorial de um produto vetorial. Por quê? Esse cara, 0, 1, 0, é perpendicular ao n de π1. E esse cara, que é um produto vetorial, também é perpendicular ao n de π1. Logo, se isso e isso, ambos são perpendiculares ao n de π1, perpendicular, dois caras perpendiculares a uma coisa, então posso dizer que essa coisa é o produto vetorial deles dois. Então, a questão se resume ao fazer aqui inicialmente dois produtos vetoriais. Eu tenho que fazer o produto vetorial do n do π2 com n do π3. Quem é o n do π2? Vetor normal ao π2. É o vetor 1, 3, 5. Está aqui 1, 3, 5. Quem é o vetor normal ao π3? 1, menos 1, menos 2. Botei aqui. 1, menos 1, menos 2. Então, faça esse produto vetorial. np2, np3. Dá o vetor menos 1, 7, menos 4, se você fizer as contas. Aí agora eu pego esse resultado que eu achei aqui, jogo aqui com 0, 1, 0, faço outro produto vetorial. Esse outro produto vetorial vai ser o n de π1. Se você fizer essa conta, dá menos 4, 0, 1. Pronto, achei o vetor que faltava ali, né? Lembra que eu tenho que fazer essa conta. O que eu circulei de vermelho eu já tenho, porque o plano 4, o anunciado deu, tá de graça. Agora eu fiz conta para achar o n de π1, que deu o vetor menos 4, 0 e 1. Substituir, fiz a continha. Então, o cosseno do ângulo formado entre os planos 1 e 4, essa conta aqui dá 9 sobre raiz de 238. Então, o ângulo é o arco cujo cosseno vale isso. Isso aí dá a resposta à letra A. Questão, ó, sofrida, difícil, trabalhosa, mas é isso aí, né? Se for com calma, você resolve. Valeu!